de Deus na nossa vida, por isso nós precisamos estar na presença de Deus para que Ele possa se fazer presente conosco. E aqui tem um versículo de João 15 e o verso 4, que ele diz o seguinte: permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não poderão dar fruto se não permanecerem em mim. Então isso aqui ele resume o que eu acabei de dizer, da gente ter que estar na presença de Deus para que Ele possa se fazer presente nas nossas vidas. E na nossa vida cristã existem vários pontos que a gente pode destacar, onde a gente precisa trabalhar cada dia mais para que Deus se faça presente na nossa vida. Adão e Eva, eles tiveram ali o privilégio de poder ver Deus fisicamente ali na frente deles. Mas a partir do momento que eles pecaram ali, eles não tiveram mais essa oportunidade, o pecado se fez presente, e hoje nós não vemos Deus fisicamente, mas nós temos Ele dentro de nós. Nós temos, em virtude do Espírito Santo, nós temos Deus em nossas vidas. Então é bem comum, assim, a gente escuta as pessoas dizerem, quando elas estão fervorosas, ou quando a gente está aqui na casa de Deus, a gente geralmente fala que Deus se faz presente. Realmente Ele se faz presente. Quando a gente recebe uma bênção, quando acontece um milagre na nossa vida, a gente sempre fala que Deus está presente, Ele se faz presente na nossa vida. Porém, a gente tem que levar em consideração que Deus ele está presente na nossa vida em diversas situações, não só aqui na igreja, mas em todas as situações da nossa vida, seja essas situações boas ou ruins. Então, eu tirei aqui alguns exemplos. Então, sabe quando acontece algo inesperado na nossa vida e a gente lembra do que aconteceu e fala: aquilo só pode ter sido Deus, aquilo é Deus que fez. Isso quando é algo bom, mas também quando acontece algo ruim, a gente para e pensa e fala: não, isso aqui também foi permissão de Deus, só tem uma explicação. E são duas situações simples que aconteceram comigo e que acontecem geralmente assim, mas uma coisa que parece que é simples, mas eu acredito que Deus ele se faz presente nas coisas grandes e nas coisas pequenas também. Muitas vezes eu volto da casa da minha namorada um pouco mais tarde, e quando eu vou chegando próximo do farol, que eu vejo que ele está vermelho, isso eu aprendi por irmão André. A gente, em vez de você encostar no farol, você vai indo devagarzinho, distante, até ele abrir. Quando ele abrir, você não precisa parar, você continua caminhando. E sempre eu estou indo, aí quando eu estou chegando perto, eu falo: caramba, acho que não vai abrir, eu vou ter que parar. E o farol vai e abre. Muitas vezes quando você está atrasado para alguma situação, igual muitas vezes eu estou atrasado às vezes para ir para a escola, alguma coisa do tipo, você fala: eu vou chegar atrasado. Parece que você pega todos os faróis abertos, parece que tudo está dando certo, não tem trânsito. Para a gente, para as outras pessoas podem parecer coisas bobas, mas a gente sabe que Deus, da mesma forma que Ele trabalha em curar uma pessoa, Ele trabalha em abrir caminhos para que as coisas aconteçam nas nossas vidas também. Só que é da mesma forma que acontecem coisas boas, a gente também tem que entender as coisas ruins que acontecem. Uma outra situação que aconteceu comigo, que eu passei na casa da minha avó, saindo de uma escola para ir para outra. Aí eu fui, tomei café. Quando eu estava saindo, que eu fui ligar o carro para ir para outra escola, então o carro não pegou, ele estava normal. E aí eu fui bater a chave, bati 2 vezes, 3 vezes, ele não pegou, e eu estava atrasado. Eu vou deixar o carro aqui, aí eu vou lá, vou pedir um Uber, vou para a escola. Quando eu voltar, eu levo para arrumar. Pedi Uber, fui para a escola, participei da reunião, tudo certinho, voltei para minha avó. Quando eu peguei, bati a chave no carro, ele pegou normalmente. E quando eu fui no Uber, eu falei assim: nossa, mas eu estava atrasado e o carro não pegou. Mas aí na hora que eu cheguei, que eu bati a chave no carro e ele pegou, na hora veio na minha mente que
poderia acontecer de eu estar indo para a escola com o meu carro e acontecer algum acidente, poderia ter acontecido alguma coisa e Deus ali me livrou daquilo, falando, não, você não vai de carro, você vai de Uber, deixa seu carro aí. Isso também é livramento de Deus. Então a gente tem que ter uma mente de que quando Deus ele se faz presente na nossa vida, ele se faz presente nas coisas boas e nas coisas ruins. Mesmo quando parece que não está dando certo, Deus ele está ali do nosso lado para nos ajudar. E aqui, para a gente dar continuidade, a gente precisa buscar cada vez mais a presença de Deus dentro de nós. E muitas vezes, dentro da nossa caminhada cristã, os que são mais velhos ou até os mais novos, a gente talvez em algum momento, alguns dias, a gente pode se sentir um pouco mais fraco, a gente acaba deixando de buscar a Deus da forma que a gente fazia no começo. Eu me batizei há pouco tempo, mas eu frequento a igreja, eu sou servo do Senhor desde que eu nasci. Então eu sei que muitas vezes nessa caminhada que eu tive, pode ter alguns momentos em que eu fraquejei, que eu deixei de fazer algo, ou que eu fiz algo que desagradou a Deus. Mas aí nós precisamos, sempre que nos sentirmos desse jeito, entender que o Espírito Santo, a presença de Deus, ele não sai de perto de nós, Deus não se afasta. Nós é que muitas vezes pelas nossas atitudes acabamos nos afastando dele. E isso a gente precisa ter a consciência para buscar e se aproximar mais de Deus cada dia mais. E eu anotei aqui algumas chaves para a gente estar na presença de Deus e que Ele esteja dentro de nós, que o Espírito Santo esteja cada dia mais dentro de nós. E a primeira que eu acredito que seja a primeira coisa junto com a terceira que eu vou falar, mas eu não linkei em formas de uma é mais importante do que a outra, mas eu acredito que essa, juntamente com a outra situação que eu vou falar, são as duas mais importantes. Que nós precisamos ter uma vida de oração. Por que eu falo isso? A gente vê na Bíblia, tem muitos louvores que falam isso, que a oração ela é a chave que abre a porta do céu. E realmente é. A oração é um momento de relacionamento direto, é um dos momentos de relacionamento direto que nós temos com Deus. Quando você está ali no seu quarto, quando você está ali num canto, só você ajoelhado, dobrou seu joelho, está falando com Deus, é só você e Ele ali. É um momento particular seu. E a oração é onde a gente agradece pelas bênçãos que o Senhor concede a nós. É o momento onde nós pedimos as coisas para Deus, nós pedimos as bênçãos para Ele. É um momento também que muitas vezes a gente está em dúvida de algo e você questiona a Deus, você pergunta algo para que Ele te responda. E geralmente, quando é da vontade dEle, Ele sempre dá a resposta. Seja ali na hora ou seja um pouco mais adiante, mas Deus sempre responde os nossos questionamentos. E esse momento de oração, ele não pode ser um momento de eu chegar ali, dobrar o meu joelho por 5 minutos ali, ou 3 minutos, fazer uma oração simples e ali tá bom. Eu falo isso por mim, eu também preciso melhorar isso. A gente precisa separar um tempo a mais para Deus. A gente precisa pegar um momento de oração e ficar ali um tempo a mais orando, buscando a Deus, questionando, conversando. É um particular nosso, é o que a gente precisa fazer para estar mais próximo de Deus. A segunda chave que a gente tem aqui é se arrepender dos nossos caminhos errados e corrigir os nossos hábitos. E aí essa questão de corrigir os hábitos eu vou explicar para os irmãos aqui e vou dar alguns exemplos também. Então, como eu disse anteriormente, muitas vezes durante a nossa vida cristã a gente acaba também adquirindo hábitos. Nós temos alguns hábitos que são bons, mas a gente acaba adquirindo hábitos que são ruins. E isso acaba afastando a gente da presença de Deus. Acaba afastando a gente de fazer as coisas que são para Deus. Então, se a gente parar para pensar,
hoje, nos dias de hoje, a questão da tecnologia, do acesso fácil que a gente tem, são coisas que acabam realmente afastando a gente. Eu vou falar por mim mesmo. Muitas vezes eu pego para assistir alguns vídeos no Instagram, no TikTok, alguma coisa, aí você tá lá, você vê um, aí você passa. Aí você passa outro, você passa outro. Quando você vai ver, você tá ali 1 hora, 2 horas, você nem percebeu. Mas muitas vezes quando a gente pega para ler a Bíblia, a gente lê uma página, a gente vira, parece que a gente já cansou, a gente fecha e guarda. Então parece que para algo que não é para Deus, o tempo passa rápido e a gente se dedica. Mas quando é algo para Deus, a gente faz o que é possível ali, faz um pouquinho e já está bom. Sendo que deveria ser ao contrário. Eu falo também, como eu disse, por mim, porque a gente precisa melhorar isso. A gente precisa cortar os hábitos que atrapalham a gente, buscar mais estar próximo de Deus. Eu não estou, como a gente tem os jovens também assim, que devem ficar bastante, porque eu fico, né? Então eu não estou falando que a gente tem que pegar o celular e não mexer o dia todo. A gente tem que quebrar o celular e jogar fora. Não, aqui também tem coisa boa, dá para você ouvir um louvor, dá para você meditar pelo seu celular, dá para fazer um monte de coisa. E é uma coisa que é útil para a gente. Mas é a gente saber usar da forma certa e saber diferenciar, separar o tempo para Deus e o tempo para as nossas coisas. Porque Deus tem que ser uma prioridade. Então, muitas vezes, a gente está ali em casa e você está ali no sofá, aí começa a vir um monte de pensamento estranho, coisas ruins, coisas negativas para a gente, e você está ali parado, sem fazer nada. Isso é coisa que nós não devemos deixar acontecer. Então, se você está ali, você está parado, você começa a pensar coisas negativas, parece que bate uma tristeza, vem alguma coisa, é o momento onde a gente tem que fazer o quê? É ler a Bíblia, é dobrar o joelho e orar. É a gente tentar tirar essa angústia, tirar essas coisas da nossa vida. E aí, nessa tomada de decisão, a gente, na questão de se arrepender, aqui fala sobre se arrepender dos nossos hábitos. Então, se você tem um hábito ruim que não está agradando a Deus, que está te atrapalhando, que você sabe que está te atrapalhando, aí você chega e fala assim, não, eu vou melhorar isso, eu vou mudar. Tá bom. E aí, mudou? Não, ainda não mudei não, mas eu vou mudar. Aí você fica lá, não, vou mudar. Aí passa 1, 2 semanas, aí começou lá a mudar seus hábitos, começou a melhorar? Ainda não, mas eu vou mudar, estou lutando para melhorar. Então, você sempre fala que vai mudar, mas a atitude não é coerente com o que a gente fala. Então, a gente fala que vai melhorar, a gente fala que vai mudar os hábitos, mas a gente não muda. E aí aqui, eu até anotei uma frase que diz que o arrependimento e a mudança de hábito que nos traz e volta para próximo de Deus, ele só é real quando uma atitude é tomada. Então, nosso arrependimento, a gente só demonstra que a gente está arrependido quando a gente toma uma atitude contrária. Agora, eu falar que eu estou arrependido, mas eu continuar fazendo a mesma coisa, então isso não é arrependimento. A terceira coisa, que eu acredito que seja a principal junto com a oração, não que as outras não sejam importantes, mas é a gente meditar na palavra. E aí, isso linka com o que eu já estava comentando um pouco atrás. Que uma das mudanças de hábito, uma das chaves para a gente mudar de hábito é a gente começar a meditar mais na palavra de Deus. A gente tirar tempo para ler a Bíblia, não somente para a gente ler, porque isso já aconteceu comigo algumas vezes. Você pega um capítulo para ler, aí você lê esse capítulo e você faz uma reflexão em cima dele. Aí você entendeu alguma coisa ali e você anotou. No outro dia você pega o mesmo capítulo e você lê novamente. Possivelmente você vai encontrar algo diferente ali. Então a própria palavra diz que ela se renova a cada dia. E realmente, a gente medita no mesmo capítulo, você pode ver que você vai encontrar coisas diferentes. Deus vai abrir a sua mente para você descobrir coisas diferentes na palavra. Então, se eu pegar ali para
só ler um capítulo por ler. Eu terminei de ler o capítulo, eu vou lá e guardo a Bíblia. Isso é o básico. Agora eu tenho que ler, eu tenho que parar, refletir. Se é um capítulo longo, lê um pedaço desse capítulo, faz uma reflexão sobre ele. Pega um outro pedaço do capítulo, lê e faz outra reflexão. E aí a gente vai criando o hábito de leitura. E aí vem a questão do celular que facilita. Uma vez meu pai falou isso aqui na frente e realmente muitas vezes eu faço isso. Eu não vou mentir para os irmãos e ser hipócrita de falar que eu leio bastante. Eu tenho dificuldade com leitura. Mas o meu celular tem um aplicativo da Bíblia que eu coloco ele para escutar. E aí quando eu estou em casa lá no sofá, ou às vezes eu vou deitar e eu coloco o fone e coloco a Bíblia para ela ir lendo para mim. E aí conforme vai lendo eu vou escutando e isso vai guardando na minha mente. Que eu tenho mais facilidade dessa forma. Então não existe barreiras para a gente fazer as coisas. A tecnologia, a evolução das coisas está aí para ajudar a gente. Então a questão de estudar a palavra de Deus é uma das coisas mais importantes para Deus se fazer presente na nossa vida e dentro de nós. A outra chave que a gente tem aqui é o exercício da gratidão. Independente do que as coisas acontecem na nossa vida, da forma que elas acontecem, a gente precisa exercer a gratidão. Isso torna a gente pessoas mais felizes, vamos dizer assim. Porque muitas vezes, se as coisas ruins acontecem, ou uma coisa que você planejou, ela não dá certo, e você murmura, você reclama, você fica chateado, aquilo vai entrando para dentro de você, e isso já mexe com o nosso psicológico. E aí a gente começa a ficar abalado, começa a ficar chateado, e muitas vezes a gente nem percebe. Muitas vezes você está ali, alguma coisa não deu certo. Você não fala para ninguém, mas na sua cabeça você está ali pensando: oh, nossa, era para isso ter acontecido, eu estava esperando tanto por isso e não aconteceu. Aí você vai matutando isso na sua cabeça. Quando você vai chegar perto de alguém, aí a pessoa olha para você e fala: nossa, mas seu semblante parece que mudou. Aconteceu alguma coisa? Você fala: não aconteceu nada. Mas isso é um reflexo dos seus pensamentos que reflete na sua forma física também. Então a gente precisa sempre exercer a gratidão nas coisas grandes, nas pequenas, nas coisas ruins, nas coisas boas. Porque, como eu disse em uma outra mensagem aqui, tudo vem de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem dele. E a gente precisa ficar atento para essas coisas mínimas que acontecem. Muitas vezes um livramento que a gente nem percebeu, mas quando você para relembrar da situação, você vê que Deus ali, Ele te deu o livramento. Muitas vezes, igual eu disse, que você está com pressa para algum lugar e parece que tudo está conspirando ao seu favor. Realmente está, porque é Deus que está na frente ali. Então são coisas mínimas que muitas vezes a gente não percebe. E aí quando você começa a ficar atento a essas coisas pequenas, Deus vai começando a trabalhar cada vez mais e vai fazendo coisas grandes e coisas pequenas na nossa vida. Aqui uma outra chave que fala é envolver-se com a comunidade. Mas aí eu mudo um pouco isso daqui, que eu falo na questão da convivência entre os irmãos. Porque quanto mais nós estivermos juntos, todos aqui temos o mesmo objetivo, que é adorar a Deus, é agradecer a Ele por todas as coisas e buscar a nossa salvação. Todos aqui têm o mesmo objetivo. Quanto mais juntos nós estivermos, mais Deus vai se fazer presente e mais a gente se sente confiante. Então muitas vezes eu estou mal, eu não estou me sentindo bem, mas eu estou aqui no meio dos irmãos. E aí os irmãos estão fervorosos, estão firmes, estão com o coração firme. Isso vai me dar confiança, vai me reerguer. Agora, se eu estou triste, se eu estou cabisbaixo, eu estou mal, e eu estou no meio de um povo que não serve a Deus, um povo que só reclama, um povo que é desanimado, isso vai mexer comigo também, isso não vai me motivar. Então a gente precisa se envolver com a comunidade, se envolver com os irmãos, cada vez mais. Ontem parece algo que alguns podem achar que não é tão importante assim,
Mas o que a gente fez ontem, a questão do ensaio em si, é um momento que, olha o foco que a gente está. Ontem estava aquela chuva forte, teve um monte de coisa que aconteceu, mas os irmãos, mesmo na chuva, estavam aqui. Isso não é para vangloriar a mim nem aos meninos que estavam aqui, mas a gente veio aqui e ficou das 2 até as 6 horas aqui, ensaiando. E a gente estava junto. Aí tem momento que a gente brinca, tem momento que a gente fica contando piada, outra hora a gente está tocando, tirando um hino novo, e a gente está convivendo aqui entre a gente. Não tem coisa melhor do que isso. E são coisas que a gente deve fazer cada vez mais. Isso é importante para nós e é importante para Deus, porque a gente está se dedicando para fazer o melhor para Ele. E isso em comunhão. Porque a busca, eu deixei anotado aqui, que a busca para a presença de Deus na nossa vida, ela é algo individual, mas ela também é em conjunto. Porque quando eu estou buscando algo, eu estou buscando a presença de Deus cada vez mais e eu estou com dificuldade, mas eu tenho um irmão que ele está ali para me levantar, isso se torna mais fácil. Da mesma forma, ao contrário. Se o irmão está fraco, ele não está conseguindo se levantar, e eu estou aqui para estender a mão e para ajudar, isso se torna uma coisa mais fácil. A sexta e a última chave que tem aqui é a questão de ajudarmos as pessoas. Isso eu acredito que nós já fazemos bastante, mas Jesus, os maiores ensinamentos que ele nos deu foi pela caminhada dele, fazendo tudo o que ele podia pelas pessoas. Então ele curava as pessoas, ele entregava ali parábolas de ensinamento para as pessoas. E será que nós temos feito isso? É uma das coisas que vai fazer com que nós aproximamos de Deus. Então, por exemplo, quando a gente está passando na rua, muitas vezes a gente vê alguém com fome, e a gente tem ali a condição financeira de ajudar, a gente ir ali comprar um marmitex, entregar. Eu não lembro o irmão que contou aqui sobre os pães que comprou e entregou, eu não lembro se foi meu pai, se foi o irmão André, eu não lembro quem foi o irmão, mas falou que tinha comprado o pão e ele estava indo com os pães embora e ele viu a pessoa e ele voltou para trás, entregou todos os pães que estavam ali e foi para casa. Isso é uma coisa que a gente está demonstrando no nosso amor ao próximo. Jesus ali, ele demonstrava que ele tinha compaixão, que ele tinha amor, que ele tinha empatia pelo próximo. Então, quanto mais nós parecermos com ele, mais Deus se faz presente na nossa vida. E essa é uma outra chave que nós precisamos ter. Então, e tem uma frase que eu peguei da Louis Giglio, o nome da pessoa. E a frase diz o seguinte, que a alegria não necessariamente é a ausência do sofrimento, mas é a presença de Deus. Então, quando nós temos a presença de Deus, independente de estar sofrendo ou não, nós estamos alegres. Então, quanto mais nós buscarmos essas situações que eu falei, orarmos mais, buscar a presença de Deus, melhorar os nossos hábitos para fazer a vontade de Deus, mais Ele se faz presente na nossa vida. Quanto mais Deus está presente na nossa vida, pode vir um turbilhão de coisas que for, que não vai nos entristecer. O mundo, se a gente parar para observar, ele está um caos. Parece que todas as coisas que a gente acredita ser certo, para o mundo agora é errado, e as coisas que eles acreditam ser certo lá, para eles está tudo bem. E aí, se a gente se colocar, eu ouvi um irmão falando isso, a gente se isolar desse mundo por completo, a gente não consegue. A gente está no meio deles. E muitas vezes essas pessoas, essas coisas, vêm contra a gente como se começam a jogar isso na nossa cara. E o perigo está quando a gente começa a achar que essas coisas são normais. Então aí a gente não faz essas coisas, a gente não busca a Deus, a gente não ora, a gente não lê a palavra,
e a gente começa a ficar um pouco mais neutro. Então as pessoas vêm com esses discursos, vêm com essas falas pra gente, e a gente começa a achar que isso é normal. A partir do momento que isso acontece, a gente precisa rever, a gente precisa melhorar, porque aí parece que o mundo já está querendo puxar a gente para lá. Então, se a gente está firme na presença de Deus, se a gente busca Ele cada vez mais, pode estar o caos que for lá fora, pode ter a situação que for, a gente vai estar tranquilo, a gente vai estar alegre, porque a gente tem Deus na nossa vida. A gente tem Deus presente na nossa vida. Amém? E eu agradeço a oportunidade. Peço que os irmãos continuem orando pela minha vida, para que Deus me capacite cada dia mais. Amém.